Olá, meus amores. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline. Eu sempre tenho falado em vídeos sobre perda de peso, às vezes eu ministro alguma coisa sobre a palavra de Deus, mas eu confesso que eu tenho estudado muito sobre Jesus Cristo, mas tenho estudado não somente na Bíblia, não somente na palavra de Deus, mas tenho estudado a mente de Jesus através do psiquiatra Augusto Cury, que é um renomado psiquiatra, é um cara muito inteligente, um cara que tem me mostrado um Jesus Cristo muito maravilhoso. Eu confesso que eu tô muito fã do Augusto Cury e muito mais apaixonada por Jesus Cristo. E eu lembrei que eu não era muito fã de leitura. Eu não era uma pessoa que eu gostava muito de ler. Mas eu sempre ouvia, eu conheci muita coisa da Bíblia ouvindo, né? Através da Bíblia em áudio do Cid Moreira. Eu comprei, passei para o meu telefone e sempre que eu estava trabalhando eu escutava, foi assim que eu conheci muito. E nesse período que eu tô aí encostada pelo INSS por alguns problemas que eu tive no meu trabalho, eu descobri a leitura e descobri que através da leitura a gente se liberta, a gente conhece outros lugares, a gente conhece outras pessoas, a gente conhece outras culturas, enfim, me tornei uma verdadeira apaixonada pela leitura e apaixonada por esse homem chamado Augusto Cury, que tem me feito enxergar um Jesus Cristo de uma forma deslumbrante e maravilhosa. Por saber que, assim como eu, tem muitos por aí que não gostam de ler, eu tive a ideia de fazer esse vídeo e farei outros. Diariamente eu farei vídeos lendo de 1 a 2 capítulos para que vocês possam conhecer. Mas quem gosta de ler, ó, eu super indico. É um romance que o Augusto Cury fez em cima das pesquisas dele, né? Há 15 anos ele estuda, passou 15 anos da vida dele estudando a mente de Jesus Cristo, as biografias. O homem era ateu e se tornou um verdadeiro amante de Jesus Cristo por conta de conhecê-lo, se aprofundar e ver o quanto ele era inteligente e maravilhoso. Então eu vou estar trazendo aqui para vocês a partir de hoje o homem mais inteligente da história. Super indico para que vocês comprem. É muito, 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 muito maravilhoso. Tá certo? Então eu vou começar pelo capítulo 1, que fala a Era dos Mendigos Emocionais. Não esquecendo que o Augusto Cury, ele tem um programa sobre gestão da emoção. Eu acredito que esse livro não só vai te fazer conhecer quem era Jesus Cristo, mas vai fazer você conhecer também alguns problemas que você possa ter na sua área emocional. Então a minha intenção é poder te ajudar. Não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas sou uma curiosa de muitas coisas e sou uma conhecedora de mim mesma. E lendo isso eu aprendi a conhecer outros lados da minha pessoa que eu não conhecia e eu acredito que vocês também vão conhecer, ok? Vamos para o primeiro capítulo, a Era dos Mendigos Emocionais. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, deu início à reunião de emergência sobre a violência no mundo. Os principais líderes políticos das nações, assim como pensadores das mais diversas áreas, estavam presentes. Os números mostravam um aumento assustador da violência, não apenas nos países pobres e emergentes, mas também nas nações mais ricas. É o que a gente tem visto hoje, né, gente? A violência imperando sobre o mundo. Bullying nas escolas, violência contra as mulheres e crianças, assédio moral nas empresas, agressões sexuais, corrupção na política, sabotagem no mercado, exclusão de imigrantes, suicídios, homicídios, terrorismos, enfim. O leque de violência nas sociedades modernas é enorme. Vivemos o apogeu do progresso material, o ápice da era digital. Mas não estancamos a hemorragia da violência ao redor do mundo. Ao contrário, ela está aumentando. É incompreensível, concluiu preocupado. Está aberto o debate para encontrarmos soluções sustentáveis. Muitos presidentes, ministros e parlamentares fizeram suas considerações. Alguns poucos sociólogos também mencionaram o adensamento populacional.
as crises econômicas, a exclusão social e outros tantos problemas como fatores agravantes. Quando a conferência se aproximava do fim e os presentes já estavam cansados de ouvir a mesma discussão, o secretário-geral retomou a palavra. A ONU agradece a participação dos líderes mundiais nesta grande conferência sobre as causas e soluções para a violência na era moderna. Faremos um relatório que será enviado a todas as nações, embora eu tenha a impressão que ainda falta um diagnóstico adequado da questão. E falta mesmo, proclamou Marco Polo, um psiquiatra pesquisador que estava entre os espectadores. Estressado, o secretário-geral advertiu. Sinto muito, senhor, mas o debate não está aberto à plateia. As grandes ideias não são propriedade da liderança política, mas da mente de quem as pensa, confrontou Marco Polo. Pego de surpresa, o secretário-geral da ONU pensou melhor. Abrirei uma exceção. Seu nome? Marco Polo apresentou-se de forma breve. Seja rápido, por favor. A hora está avançada, pediu delicadamente o secretário. O polêmico, ousado, provocador Marco Polo sentiu-se à vontade. Senhoras e senhores, não apenas pisamos na superfície do planeta Terra, mas também na camada superficial do planeta Emoção. Está em curso uma verdadeira explosão de transtornos psíquicos e sociais. E uma das grandes razões para isso é o fato de a educação clássica ter se tornado excessivamente cartesiana, lógica, linear, desprezando as habilidades socioemocionais capazes de proteger a psique. Se não mudarmos o paradigma fundamental da educação, seremos uma espécie inviável. A plateia se agitou. Mudar o paradigma da educação? Como assim, senhor Marco Polo? Questionou um intrigado ministro canadense que estava na primeira fila. A educação mundial precisa passar da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. A primeira gera gigantes na ciência, mas crianças no território da emoção. A segunda cria seres humanos bem resolvidos, coerentes e altruístas. O tema era completamente novo e, ao mesmo tempo, perturbador. As pessoas que haviam bocejado nos últimos discursos mostravam-se agora despertas. O que é ser gestor da mente humana? Questionou uma senadora americana. Nunca ouvi falar desta tese. Ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos, proteger as emoções, libertar a criatividade e se tornar protagonista da própria história. Vocês conseguiram compreender nessa pergunta que foi feita o que é ser gestor da mente humana? Então ele responde que ser gestor da mente humana, vou repetir porque isso é importante, é saber gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, libertar a criatividade e se tornar protagonista da própria história. Ou seja, é você fazendo isso tudo em você mesmo, não no outro, entendeu? A educação clássica, continuando a leitura, crê que a maneira de formar mentes brilhantes é bombardear o cérebro com milhões de dados e fazer os alunos assimilá-los. Isso é um grande erro. Mas há séculos a educação é assim, detentora e transmissora de informações mais relevantes da sociedade, retrucou o ministro da Educação da França. Sim, doutor, mas essa educação não funciona mais. Pelo menos não coletivamente. A mente dos nossos alunos mudou muitíssimo. Assim como não é possível dar tinta e pincéis a uma máquina e esperar que ela crie obras-primas como as que Da Vinci, Van Gogh e Rafael pintaram, não é possível formar obras-primas na tela da mente humana com esse estilo de educação. As pessoas precisam aprender a pensar
coletivamente, a ser altruístas, a se colocar no lugar do outro e ser tolerantes às frustrações. Pensa, gente, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender tudo aquilo que faz bem e que faz mal, compreende? Porque é assim que a gente consegue, acredito eu, lendo esse livro, que é assim que a gente consegue não fazer mal ao próximo. É a gente se colocando no lugar dele e vendo o que é que faria bem a nós, né? Nesse momento, voltando à leitura, nesse momento, Marco Polo pediu licença para fazer algumas projeções no telão. Ele sempre levava consigo um pendrive com vídeos e as animações que costumava utilizar em suas palestras. No entanto, seu pedido foi negado. Não será permitido. Está tarde, senhor, falou com arrogância um assistente do secretário-geral. Se a plateia não quiser me ouvir, sento-me agora, respondeu com segurança Marco Polo. Isso fez a plateia chiar. Os espectadores agora pareciam sedentos por ouvir as novas ideias que o psiquiatra trazia. O pedido foi então reconsiderado, autorizado pelo secretário-geral. Marco Polo entregou seu pendrive ao técnico responsável e começou a mostrar imagens reais. Carros sendo conduzidos de maneira irresponsável em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito e causando acidentes horríveis. E em seguida completou: nosso intelecto é um veículo mental complexo e o dirigimos de forma irresponsável. Por quê? Porque as escolas e as universidades não educam o eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a consciência crítica para estar ao volante. Um olhar atravessado estraga o dia. Uma crítica asfixia a semana. Uma traição pode comprometer uma vida. Está sugerindo que estamos na infância do eu como diretor da mente? Indagou o primeiro-ministro francês indignado. Sim, é isso mesmo que estou afirmando, respondeu com convicção. Em seguida, com o cuidado de preservar a identidade das pessoas envolvidas, projetou no telão situações gravíssimas que mostravam jovens contrariados se mutilando e garotas anorexas, só pele e osso. E sabem por que essas meninas estão magras, como pobres famintas da África subsaariana? Indagou Marco Polo. Porque se sentem gordas. A ditadura da beleza está matando nossos jovens por dentro. Em seguida, mostrou cenas de pessoas anônimas cometendo os mais diversos tipos de violências e até assassinatos por motivos banais. Pequenas contrariedades geram reações desproporcionais. Estamos na era do descontrole emocional. Era possível perceber a perplexidade no rosto dos que assistiam à apresentação de Marco Polo. Um político famoso que estava na primeira fileira lembrava-se silenciosamente que no dia anterior gritara com a esposa como se ela fosse sua escrava. Saia da minha frente, sua débil mental! Esse termo não combina com essa gravata, sentia-se envergonhado. Marco Polo seguia com a apresentação. As vacinas nos protegem contra a virose. Mas quais vacinas podem prevenir a violência e os transtornos psíquicos? Sem mudar a educação, é impossível. Qual delas você daria a quem você ama? Normalmente nenhuma. Estamos acostumados a dar broncas, apontar falhas, tecer críticas, mas quem tem dentro de si um manual de regras de comportamento não faz um bom trabalho educacional? Questionou um senador republicano dos Estados Unidos. Desculpe-me, mas quem possui apenas um manual de regras está apto a consertar máquinas, não a formar mente brilhante. Depois desse comentário, Marco Polo ainda completou: a falta de proteção da emoção é a maior de todas as violências e a cometemos contra nossos próprios filhos. Como podemos mudar isso, Dr. Marco Polo? Perguntou o secretário-geral abalado. Há muitas ferramentas à nossa disposição. Podemos ser mais lentos para reagir e mais rápidos para pensar.
ser empáticos e nos importar com a dor dos outros, ter consciência de que por trás de alguém que fere, há uma pessoa ferida. Pensar como humanidade e não apenas como grupo social. E todas essas ferramentas estão relacionadas à gestão da própria mente. Em seguida, o pesquisador mostrou que, na atualidade, levamos o veículo mental, a construção dos pensamentos, a uma velocidade nunca vista antes. Por isso, é fácil perder o autocontrole. Mas, nunca ouvi falar nisso, comentou um líder alemão. Mas agora é tempo de ouvir. Hoje, uma criança de 7 anos possui mais dados que imperadores romanos. Uma de 9 possui mais informações que Sócrates ou Platão. Isso não é suportável? O excesso de informações não utilizada torna-se lixo intelectual, esgota o cérebro. Em média, quem tinha mais informações? Einstein ou os bons engenheiros e físicos da atualidade? Einstein, disse o ministro da Educação europeu. Errado, senhor. São engenheiros e físicos da atualidade, porque não produzem ideias complexas como os jovens Einstein produziu aos 27 anos, no tosco escritório de patentes em que trabalhava. O que forma um pensador não é a quantidade de dados, mas sua organização. Marco Polo projetou algumas animações reveladoras. Crianças e adolescentes conectadas o dia todo no celular, mas desconectadas de si mesmos. De repente, diante do menor contrariedade, tinham reações explosivas. Mas também mostrou crianças dormindo mal e outras acordando de madrugada para acessar as redes sociais. Pareciam zumbis. Mas a era digital trouxe ganhos inegáveis, questionou uma líder indiana. Sim, inclusive um aumento cognitivo de uma melhora do raciocínio lógico e da produtividade, mas também trouxe prejuízos gigantescos. Não podemos fechar os olhos para isso. Milhões de jovens são vítimas da intoxicação digital. E Marco Polo explicou melhor. Tire-lhes os celulares e muitos terão sintomas de abstinência, como as geradas pelas dependências de droga. Ansiedade, insatisfação crônica, impaciência, baixa tolerância às frustrações, um tédio atroz quando sentem que não tem nada para fazer. Dando uma pausa. Gente, é uma verdade absoluta. Quando eu li isso, eu lembro que há pouquíssimos anos atrás, há 3 anos atrás, quando eu queria punir a minha filha, quando ela fazia algo que me desagradava, eu colocava ela de castigo, sabe como? Tirando o celular dela. E a bicha ficava doida. E ficava enlouquecida. Hoje, eu e talvez você, se ficarmos sem o telefone, a gente fica inquieto. Eu particularmente fico. Eu descobri que eu virei uma dependente de internet, uma viciada em internet. Tudo que me falam, eu vou lá direto no Google. Tudo que eu quero saber é direto no Google. Eu não tenho nem mais o trabalho de abrir um livro para poder procurar as coisas, porque eu sei que o Google virou uma ferramenta muito fácil. Mas a mesma ferramenta que serve para o ensino, serve para a destruição. Então a gente, às vezes, querendo ser bacanas, querendo dar aos nossos filhos o melhor, a gente acaba destruindo a mente deles. Porque a gente dá o telefone celular com uma baita extensão ao mundo e através do equipamento que também serve para ensinar, serve para destruir, trazendo todas essas loucuras de jogo da baleia azul, o jogo disso, o jogo daquilo, que matam os nossos filhos e matam os nossos jovens. Então, pais, vamos começar a prestar atenção nos nossos filhos e ver que a droga, ela não é só a cocaína, a heroína, a maconha, não, nem o êxtase. A droga, ela também é uma dependência de internet. E que isso é uma grande loucura. A gente precisa, de repente, trazer de volta o que era a minha adolescência. Um jovem interagindo com outro, um amigo conversando com outro, mas não por mensagem. Conversando no pessoal. Porque eu acredito muito que essa juventude não
não conhece o que eu conheci. O que é sentar num portão e ficar até 2, 3 da manhã conversando com um amigo, falando coisas bobas, coisas que aconteceram no colégio, coisas que aconteceram no dia a dia. E hoje as pessoas não fazem mais isso. Então, vamos nos ligar. Voltando para a leitura. Mas estamos na era da democracia. Somos livres em nossas escolhas, defendeu um filósofo suíço. Mas, Senhor, eu asseguro, nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos no único lugar em que é inadmissível ser um prisioneiro na própria mente. Mas o desenvolvimento tecnológico levou ao aumento das expectativas de vida. Não podemos condená-lo. Vivemos o dobro do tempo que os romanos viviam, disse uma líder italiana, especialista em saúde pública. A tecnologia levou a ganhos importantíssimos. No passado, uma amidalite matava, mas precisamos ver o outro lado da moeda social. Vivemos, em média, 80 anos, mas a mente humana está tão estressada pelo excesso de informações que hoje em dia 80 anos passam como se fossem 20 anos no passado. Não é verdade, gente? Eu tiro por mim. Eu sempre falo para minha filha como hoje eu vejo os dias passarem mais rápido. Eu acordei hoje e pá! 6 de junho de 2018. E ontem era 1º de janeiro. Os dias estão passando porque a gente não percebe, porque é muita informação, é muita coisa para você pesquisar, é muita coisa para você fazer. A aceleração do mundo fez com que 80 anos parecesse 20. Eu ontem tinha 15 anos de idade e sentava no portão conversando com um amigo. E ficava até 2, 3 horas da manhã. E parecia que era uma semana de conversa, porque a gente conseguia falar sobre tantas coisas e aprender tanto um com o outro. E hoje, a gente fica às vezes um dia inteiro num telefone falando com um monte de pessoas e o dia passa assim que a gente não percebe. E quando você vê, você falou sobre o mesmo assunto com várias pessoas e não foi para lugar nenhum. Então, nosso sistema, voltando à leitura, virou uma fábrica de doidos. Para o Senhor, estamos vivendo mais em termos biológicos e morrendo mais cedo em termos emocionais? É isso? Indagou um político francês. Tenho certeza de que estamos vivendo esse paradoxo. Essa é uma violência subliminar contra nós mesmos, mas não catalogada pela ONU nem discutida neste debate. Não parece que dormimos e acordamos com a idade que temos hoje, senhoras e senhores? O Dr. Marco Polo tem razão. Algumas pesquisas indicam que esse ritmo frenético nos torna mais individualistas e insatisfeitos. Estamos na era da indústria do lazer, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Esse é o outro grande paradoxo, afirmou Michel, um neurocientista que mais tarde se tornaria amigo de Marco Polo. Estamos na era dos mendigos emocionais, concluiu Marco Polo. Muitos dos senhores aqui trajam ternas e gravatas de marca, mas não poucos mendigam o pão da alegria. Essa é outra violência. Houve um burburinho na plateia. Para e pensa, pessoal. Quantas pessoas você conhece por aí que aparentemente são perfeitos? Têm uma vida financeira estável ou até muito boa, se vestem muito bem, andam em carros belíssimos, têm uma baita de uma casa, mas por dentro são mendigos emocionais. São tão pobres que não conseguem ver nada além deles mesmos. Quer dizer, então, que a sociedade moderna viraram um manicômio a céu aberto? Bradou um político russo. As pessoas ficaram inquietas, estavam ali para discutir a violência dos outros e não sabia que eram violentas consigo mesma. Marco Polo mencionou também a multiplicação do número de mendigos na França do século XVIII. Devido às guerras, corrupção, políticas e conflitos sociais, produziram-se tantos miseráveis que era possível tropeçar nos famintos que viviam nas ruas.
Mas hoje estamos na era dos miseráveis emocionais. E citou um país jovem, ensolarado e alegre, o Brasil. Por exemplo, na cidade de São Paulo, no período de 2002 a 2012, o índice de suicídio entre os jovens aumentou 42%. Que loucura é essa? Se isso acontece no Brasil, para onde caminha a humanidade? Comentavam as pessoas uma com as outras. Marco Polo completou. A FAO, órgão da ONU responsável pela segurança alimentar, como os senhores devem saber, detectou que há 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Um problema intolerável. E fitando os olhos do secretário-geral, que estava perturbado com a exposição, apontou: mas a estatística não dizem que há bilhões de mendigos emocionais. Alguns morando em belos apartamentos e em casas confortáveis. A plateia interrompeu em aplausos. Marco Polo ia encerrar sua fala, mas as pessoas solicitaram que continuassem. Um político argentino, inclusive, comentou algo muito sério, mas de modo engraçado. Onde há um restaurante emocional, Dr. Marco Polo? Sou impaciente, reclamo muito, detesto quando meu notebook ou celular demora para ligar. Sou um faminto emocional. Muitos sorriam e aplaudiram. Marco Polo comentou: a principal característica dos mendigos emocionais é fazer pouco do muito. Por exemplo, os pais têm pavor de que os filhos se tornem dependentes de drogas, mas sem perceber viciam o cérebro deles com excesso de estímulos. De repente, uma das maiores empresárias da Espanha, que dava o mundo aos filhos, mostrou-se preocupadíssima. Aquilo que eu estava falando lá atrás, hein, gente? O excesso de presentes pode prejudicar nossos filhos? Pode ser uma violência contra a saúde emocional deles, senhora. Pode levá-los a precisar de cada vez mais estímulos para sentirem algumas migalhas de prazer. Não são apenas as drogas que causam dependência, alertou Marco Polo. O que ele quer dizer aqui, gente? Que hoje alguns pais, por terem o seu financeiro melhor, né, acabam comprando os seus filhos, dando presente para eles. E isso é algo que ficou uma coisa tão comum na vida dos jovens que eles já não têm tanto prazer. Você ganha uma caneta hoje, daqui a 15 dias aquela caneta já não está te servindo, aí você pede uma lapiseira, a lapiseira daqui a pouco não serve, e assim você vai buscando pelo algo a mais, pelo algo a mais, pelo algo a mais, e você nunca se sente satisfeito. Eu sei porque eu tenho um problema muito sério de consumismo. E teve uma época da minha vida que eu fazia isso com a minha filha. Que eu enchia a minha filha de presente, enchia a minha filha de coisas materiais e esquecia do principal, que era de conversas longas, que era de saber como é que ela estava passando, era de conversas entre mãe e filha que faziam muita falta para ela. Tenho certeza que fizeram muita falta para ela. E hoje ela está com 18 anos e eu estou tentando resgatar os 13, 14 que eu acabei perdendo. Os líderes estavam muito perturbados. Muitos caíam nessa armadilha. Então o psiquiatra projetou a imagem de uma criança africana soltando pipa, feliz da vida. Eu tive essa infância, gente. Juro por Deus, eu tive. Depois a de outra correndo atrás de animais, sorrindo como se estivesse mergulhando num oásis de prazer. A seguir, mudou a paisagem mostrando uma animação em que um menino fazia birra. Eu quero mais! Outra gritava com a mãe. Você tem que me dar um celular novo. Comportavam-se como pequenos reis que faziam dos pais seus serviçais. Meu Deus, o que estou fazendo com meus 2 filhos? Disse a si mesma a empresária. Dou presente quase todos os dias e quanto mais dou, menos agradecem, mais reclamam e mais infelizes ficam. Gente, quantos jovens, quantas vezes eu vejo amigas recebendo ligações de filhos só para pedir. Tem gente que esquece de perguntar como é que o pai e a mãe estão, mas só ligam quando querem alguma coisa. Seja financeira, seja presente, tá uma coisa assim
tão apavorante que as pessoas esqueceram que a troca ideal entre os seres humanos é a troca de gentileza, é a troca de carinho. E é aquela coisa do não, eu não posso bater perna. Gente, é um grande erro. É um grande erro. Vamos tentar mudar isso. Se você hoje se vê nessa situação como essa empresária do livro, de comprar sempre coisas para os seus filhos e os seus filhos cada vez mais distantes, mais mal agradecidos e menos preocupados de saber como é que você tá, mãe e pai, por favor, tenham isso como um alerta. Busquem conhecer. Eu estou tentando com isso trazer um estímulo para a mente de vocês, mas eu super indico, comprem o livro, leiam que vocês vão conhecer muita coisa maravilhosa. Os riscos de pais abastados gerarem desnutrição emocional e ansiedade é maior do que os de pais pobres, completou Marco Polo. O que ele quer dizer aqui é que quanto mais dinheiro o pai e a mãe têm, mais fácil ele tem de passar por essa situação de transformar, de fazer crescer um indivíduo inútil. De um indivíduo mercenário, de um indivíduo consumista. E o pai pobre, talvez o que tenha menos dinheiro, o que tenha menos condição física, financeira, ele consegue transmitir mais o amor, mais essa coisa de vamos fazer juntos do que um pai financeiramente falando melhor resolvido. Os líderes mundiais esfregavam as mãos no rosto, assustados, representavam a elite de seus países. Você nos tirou o chão, Dr. Marco Polo. Discutimos violência nesse congresso, mas não a que praticamos com os nossos filhos, falou o ministro da Defesa da Alemanha. Para mim basta. Precisamos repensar nossas atitudes violentas. Aqui eu acredito, gente, que quando a gente faz isso com o nosso filho, acreditando que é bom para ele, todas as vontades que são feitas é complicado porque eles se tornam adultos que não sabem ouvir a palavra não. E quando eles são confrontados com o não, se tornam pessoas violentas. Imagina um cara que está acostumado que a mãe faça tudo por ele. Quando ele é confrontado pela esposa dizendo que não, ele acaba se tornando um ser humano violento. De repente vai agredi-la verbalmente, fisicamente, porque não sabe ter essa palavra não. Marco Polo não podia mais se calar. Antes da saída do ministro da Defesa, ele jogou mais uma bomba emocional no colo da plateia. Por favor, procurem dar aos seus filhos o que o dinheiro não pode comprar. Sua presença e sua história. Preste atenção, gente. Aqui ele pede para que você, pai e mãe, dê ao seu filho aquilo que o dinheiro não compra. Sua presença física e suas histórias de vida. Lembranças de quando você era jovem. Histórias que são engraçadas, que às vezes a gente lembra de quando era adolescente e que compartilhar com o filho vai se tornar algo assim maravilhoso. Ensinem-lhes a contemplar o belo. Esse é o presente dos presentes. Contemplar o belo é o mesmo que admirar o belo? Indagou o ministro ainda de pé. A resposta o fez sentar-se. Não. Até um psicopata como Adolf Hitler admirava o belo. Ele acariciava sua cadela blonde com uma das mãos e com a outra telefonava aos seus subordinados ordenando guerras irracionais. Era vegetariano, não queria que os animais sangrassem, mas não se importava que crianças e mulheres sangrassem no campo de concentração. Admirar o belo é uma experiência fugaz. Contemplar o belo é se entregar atenta e detalhadamente. As pessoas se entreolhavam, o secretário-geral da ONU indagou. Os grandes pensadores da história, porventura, contemplavam o belo? Raramente Einstein. Raramente. Einstein era depressivo. Kafka, pessimista. Van Gogh, hipersensível. Nietzsche, mórbido. O sucesso financeiro, político, intelectual, se não for trabalhado, gera insucesso emocional.
leva uma psicoadaptação ao próprio sucesso, fazendo com que as pessoas precisem de muito para se sentir pouco. Celebridades, à medida que ascendem na carreira, asfixiam o prazer de viver. Terminou comentando que muitos milionários, conforme enriquecem mais e mais, tornam-se sem perceber miseráveis morando em palácios. Isso, falou um rico, estou assustado. Entrei rico e saí mendigo da sede da ONU, brincou um empresário do Vale Silício. Todos deram gargalhada. A emoção é democrática, senhoras e senhores. Ela se alimenta especialmente das coisas simples e anônimas da vida. De repente, uma pergunta inesperada e dificílima de responder tumultuou ainda mais o ambiente. E Jesus Cristo? Sabia contemplar o belo? Indagou um líder do parlamento britânico. Marco Polo parou, respirou profunda e prolongadamente e respondeu: respeito os que aderem a alguma religião, mas sou ateu. Para mim, Deus é uma ideia construída pelo cérebro humano, que por ser apaixonado pela vida, não suporta seu caos na solidão de um túmulo. Portanto, não vou discutir religião aqui. Mas o líder do parlamento britânico o confrontou. Eu não perguntei se o senhor crê em Deus ou não. Perguntei se o personagem Jesus era saudável, feliz, se contemplava o belo, insistiu. Marco Polo respirou lentamente, o clima ficou tenso na reunião da ONU. Nunca estudei sua personalidade, mas as religiões cristãs vendem a ideia de que Jesus Cristo era um homem triste, intimista, que carregava o mundo nas costas com um baixo nível de alegria. De repente, uma ouvinte ficou de pé, em sintonia com o político inglês, desafiou Marco Polo. Sei que você estuda o processo de formação de pensadores, doutor. Você é muito ousado, mas parece que tem medo de investigar a mente de Jesus sob o ângulo das ciências humanas, comentou aquela psicóloga sem meias palavras. Todos ficaram espantados com a audácia da mulher. Medo? Eu? Disse Marco Polo, olhando bem nos olhos dela. Sim, medo. O velho cárcere humano. Por que você não aceita o desafio de investigar os amplos aspectos da inteligência de Jesus? Silêncio geral na plateia. Marco Polo partiu para o ataque. A senhora acha correto me pressionar diante desta nova plateia de líderes mundiais? Falou aparentemente indignado. Sem dúvida que sim, afirmou ela. Um burburinho tomou conta do lugar, o secretário-geral da ONU se levantou para tentar moderar a situação. Em seguida, Marco Polo indagou, mais sério ainda. Qual é o seu nome? Ana. Então ele abriu um sorriso e comentou. Vou pensar no seu questionamento, Ana, mas antes quero dizer publicamente que eu te amo. Ninguém entendeu nada. Após um silêncio cálido, ele explicou. Bom, preciso gerir minha mente, pois até minha esposa está me estressando. Quando ficaram sabendo que Ana era sua mulher, todos sorriam, se levantaram e irromperam em aplausos. Enxergaram neles um casal incrível, espontâneo e inteligente. E nesse clima, Marco Polo encerrou sua participação. Muitos saíram da reunião da ONU transformados, alguns reflexivos, outros atordoados. Perceberam que não sabiam dirigir o veículo mental. Queriam liderar o mundo, mas não eram líderes de si mesmos. Estavam no rol dos mendigos emocionais, vivendo de migalhas de prazer. E assim se encerra o primeiro capítulo do livro O Homem Mais Inteligente da História. Tudo começando numa palestra sobre a violência mundial e ele entrando na violência que nós cometemos com nossas emoções. Ou seja, a violência que está acontecendo no mundo é porque nós, seres humanos, não sabemos nos gerenciar. Somos um veículo
sem direção, com uma velocidade máxima, descontrolado pelas ruas. Então, eu acredito que se a gente começa a entrar dentro do eu, de tentarmos conhecermos o que realmente nós somos, muita coisa no mundo pode mudar. Depois eu trago o segundo capítulo, ok? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.